Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, Cláudio Souza, hoje trazendo o nosso resumo sobre a nossa terceira lição da nossa revista de jovem, Escola Bíblica Dominical, desse segundo trimestre de 2023. O título desta nossa terceira lição é O Messias já veio. Nossa revista desse segundo trimestre está contextualizando o livro de Salmos, e o título é Encorajamento, Instrução e Conselhos. Encorajamento, Instrução e Conselho. Nossa lição anterior, nossa segunda lição, você confere aqui na descrição o link para ela. O título foi O Caminho do Ímpio e do Justo, pegando o Salmo 1 e mostrando que não devemos andar, se deter, nem assentar na roda dos escarnecedores. Nós somos luz neste mundo, sal neste mundo. É o que Jesus vai dizer ali no Evangelho escrito por Mateus, quando Jesus está discorrendo ali no Sermão do Monte. O Senhor fala das bem-aventuranças e depois vai falando que nós temos que ser exemplo. Como é que eu vou ser exemplo se eu estou me assentando, me detendo na roda daqueles que zombam da fé, zombam do Evangelho de Cristo? Não tem como haver comunhão da luz com as trevas. Há incompatibilidade nisto aí. E nessa terceira lição, o título é O Messias já veio. Nós vamos pegar como texto base desta nossa terceira lição, Salmo 2. Salmo 2, ok? O texto principal, o textuário desta nossa lição, está em Salmo 2, verso 3, versos 7 e 8. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. O resumo desta nossa lição: quem se submete ao reinado e ao senhorio de Jesus Cristo tem sua vida completamente ordenada por Ele. Os objetivos desta nossa terceira lição é mostrar a rebelião contra o ungido de Deus, conscientizar-nos de que um dia o ungido pedirá conta aos insurgentes e explicar o chamado à redenção e à submissão ao ungido de Deus. Salmo 2, ele é um salmo messiânico, cujo propósito é mostrar o reinado de Cristo, um reinado que não terá fim. É a revelação profética do reinado messiânico do Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso texto bíblico desta nossa terceira lição é o Salmo 2. Salmo 2, verso do 1 ao 9. Salmo 2 tem 12 versos. Nossa lição está contextualizando do verso 1 ao 9. Vamos ler. É pequeno, nós lemos aqui rapidinho. Acompanhe na sua revista, na sua Bíblia, esta nossa reflexão a respeito deste Salmo número 2. Está escrito assim: Porque se amotinam ou se enfurecem as nações, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam ou conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras ou seus laços
e sacudamos de nós as suas cordas ou as suas algemas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu monte, monte Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Nações, povos, reinos que se sentiam no direito de rejeitar o ungido do Senhor. E o Salmo número 2 vem nos ensinar que ninguém foge da presença dos olhos de Deus. Ninguém foge dos olhos de Deus. A nossa introdução desta nossa lição. A história é marcada por impérios que tentaram dominar o mundo. Se acompanharmos, se lembrarmos, se fizermos uma retrospectiva na história da Bíblia, partindo ali da entrada de José, de Jacó e sua família, no Egito, naquele período, naquele tempo, a potência do momento era a nação egípcia, o reino egípcio, a dinastia. Mais na frente, nós vemos lá, quando o reino do norte, o reino do sul existia, a nação de Israel foi dividida ali depois, após a morte de Salomão. Em 722 a.C., 721 ali aproximadamente, a potência do momento já era o reino assírio. A Assíria havia e estava conquistando várias nações, subjugando seus povos, seus reis, e era a potência do momento, tanto que invadiu, destruiu o reino do norte. Em várias ocasiões, nós acompanhando a história ali do povo de Israel no Antigo Testamento, os assírios tentaram também destruir o reino do sul, Judá. Esse reino da Síria, que era potência naquela ocasião, foi conquistada, subjugada pelos babilônicos. Os babilônicos que destruíram Jerusalém, o templo, os muros, e levaram vários judeus cativos para o território caldeu, ali para a Babilônia. Este mesmo reino da Babilônia foi conquistado pelo Império Medo-Persa. Medo-Persa foi conquistado pelos gregos, e vieram os romanos, e vieram os astecas, e vieram os maias, e tantos outros. Então, o único reino que subsistirá eternamente é o reino de Cristo. Os outros são todos passageiros, né? Então, até hoje, ainda há líderes que possuem essa utopia, essa ilusão de tentar dominar, tomar o controle do mundo. Salmo 2 mostra que há um rei em que seu reinado nunca terá fim. O reino do Messias. As nações insistem em rebelar-se contra este rei. Este rei chegará o dia que pedirá contas a todos estes que se rebelam contra o senhorio de Cristo. Todos que se rebelam contra o senhorio de Cristo terá que se humilhar e reconhecer que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui no verso 3 do Salmo 2, olha o que eles dizem.
Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, eu não preciso do ungido, eu não preciso deste rei. Vamos nos livrar dele e seguir nossa autonomia, termos nossa autonomia, nossa liberdade. Em outras palavras, não existe ficar com Cristo e com o reino das trevas. Não existe uma posição neutra também. Ou está com um ou está com outra. Então, eles aqui estão equivocadíssimos, porque Jesus é o Messias que dá a liberdade. Fora do Messias é sair da liberdade para a escravidão. Rompamos as suas ataduras ou seus laços e sacudamos de nós as suas cordas, as suas algemas, ou seja, não precisamos do Senhor de ti. Nós queremos nossa independência. Coitado do homem, né? Coitado do homem. O nosso primeiro tópico é a rebelião contra o ungido de Deus. Salmos 2 está na categoria dos salmos régios ou messiânicos. O salmo é atribuído a sua autoria ao rei Davi. Pedro, quando Lucas escrevendo ali, o evangelista Lucas escrevendo ali Atos dos Apóstolos, que ele vai descrever aquele episódio ali no capítulo 4, quando Pedro e João estavam chegando em Jerusalém, no templo de Jerusalém, ali na porta chamada Formosa, existia um paralítico ali pedindo esmola. Pedindo esmola a Pedro e João que entraram no templo, eles estavam sem dinheiro e falaram: olha, não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos nós compartilhamos contigo, nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Houve este milagre extraordinário ali, aquele paralítico já há 40 anos, naquela situação, entrou no templo regozijado, andando, e foi aquele alvoroço, aquela alegria, pelo milagre extraordinário, mas o sacerdote, a elite, a cúpula religiosa, não gostaram daquilo, começaram a interrogar os discípulos, em nome de quem havia feito aquilo, e Pedro tomou a dianteira e começou a falar que em nome de Jesus, e enfim. Então, neste versículo, neste capítulo 4, versículo 25 a 26, Pedro vai fazer essa alusão a este salmo, número 2, e vai dizer que foi salmo escrito pelo rei Davi. Né? Esses salmos são uma descrição do rei messiânico no Novo Testamento. Aplica o Salmo 2 à pessoa de Jesus, tanto na perspectiva do ministério terreno, quanto na perspectiva futura daquele que implantará o seu reino glorioso na terra, ou o seu reino messiânico, né, no milênio. Em Mateus 3, capítulo 3, versículo 17 também, há uma alusão a este salmo. Né? Este salmo aqui, 2, verso 7, quando Jesus estava sendo batizado, houve ali o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba e a voz do céu de Deus que dizia: este é meu filho amado. Né? Corroborando com Salmo aqui 2, verso 7, quando diz: este é meu filho amado, eu hoje te gerei. Então, o Novo Testamento tem várias passagens que atribuem a este salmo número 2. A rebelião das nações. Salmo 2 está estruturado em 4 blocos de 3 versículos 4. De 3 versículos cada, do 1 ao 3, do 4 ao 6, do 7 ao 9 e do 10
ao 12. O primeiro bloco diz respeito à rebelião dos gentios contra a autoridade de Deus. Esta rebelião está aqui no verso 1 ao 3. Né? O salmista começa com a alusão aos povos e reis da terra em oposição ao ungido do Senhor. Esses povos são todos aqueles considerados gentios, não judeus. A rebelião humana contra Deus e o seu ungido está no verso do 1 ao 3 do Salmo 2. Então, por que se amotinam as nações? Verso 1. Por que se amotinam? Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs contra o ungido do Senhor. Né? Essa pergunta, na verdade, revela a presunção dos reis das nações ao se voltar contra o Senhor. Eles se preparam, planejam estratégias, acreditando que terão êxito em seus propósitos. Eles se levantam, na verdade, contra o ungido do Senhor, contra o próprio Senhor Jesus. Eles acham mesmo que terão autonomia para romper o domínio divino. Quem fugirá dos olhos do Senhor? Olha o Salmo 123, quando o salmista vai dizer: para onde me fugirei? Para onde me esconderei os teus olhos da tua presença? Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus está em todos os lugares. Tem como se esconder de Deus? Não. Então é uma utopia, uma ilusão achar que, mesmo dizendo Deus, eu não te quero, estaremos escondidos aos olhos de Deus. Não estaremos. Deus está em todos os lugares. Obviamente que Deus respeita as nossas decisões, mas as consequências das nossas decisões vêm. Né? Então, o Salmo 2 nos ensina coisas extraordinárias. O orgulho, a prepotência, o homem querendo ser um Deus ao declarar que não precisa de Deus, não precisa do ungido de Deus. É se declarar, em outras palavras, um Deus. Se sentir independente. E isto é uma ilusão, porque quando o homem não está com Deus, automaticamente ele está servindo a outro. Não existe neutralidade ou um meio termo sem Deus e sem o diabo. Ou serve a um, ou serve ao outro. Então, o Salmo 2 está dividido em 4 partes. Do verso 1 ao 3, do 4 ao 6, do 7 ao 9 e do 10 ao 12. Do 4 ao 6, Deus responde zombando dos ridículos intentos do mundo para removê-lo do cenário, ou seja, para remover a pessoa do ungido do Senhor do cenário. A resposta do Senhor à rebelião dos ímpios é o estabelecimento do reino messiânico. No versículo 7 ao 9 deste mesmo salmo, Deus o Pai promete que enviará seu Filho amado para aniquilar todos que se opõem ao seu governo, se opõem, né, ao governo divino. E do 10 ao 12, através do salmista, o Espírito Santo vai exortar a raça humana a ser sábia diante de Deus, ou seja, a responsabilidade humana diante da soberania divina. Né? Como vai dizer, verso 10, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Bem-aventurado todo aquele que nele confia. Bem-aventurado, felizes são aqueles que confiam, que depositam a sua confiança em Deus, né? Que deposita a sua fé, a sua confiança, a sua esperança em Deus. Então, essa pergunta, na verdade, eles vai revelar que os reis e as nações se voltaram contra o Senhor. Por que se enfurece as nações e os povos imaginam coisas vãs? Pode alguém se ausentar dos olhos de Deus?
de jeito nenhum. Os primeiros cristãos aplicavam essa passagem de Salmo 2 na perseguição que eles sofreram, justamente nessa passagem aqui que eu relatei em Atos capítulo 4, envolvendo ali Pedro e João, e aquele burburinho ali no templo, quando aquele paralítico foi curado. No contexto do Novo Testamento, o Senhor Jesus é ungido, o Cristo de Deus, acima de todo principado, poder, potestade e domínio, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo do 20 ao 21. Então, rebelião contra Deus é a tolice do homem, né? Se uma pessoa não servir ao Senhor Jesus e praticar o seu ensino, servirá a outro, seguirá essa filosofia deste outro. Mateus 6:24, Jesus vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Há de agradar um e aborrecer o outro, e vice-versa. Então não tem como escapar. Ou estamos com Deus ou estamos sem Deus. Liberdade longe de Deus é uma completa utopia, uma completa ilusão. Quando alguém se rebela contra o Altíssimo, deixando de seguir seus valores, esta pessoa passa a seguir uma série de falsidades e de ilusões que o inimigo se aproveita e começa a agir na vida desta pessoa, né? O que leva um jovem a deixar, uma pergunta interessante, o que é que leva um jovem a deixar de desfrutar do bem espiritual que tem impacto positivo e construtivo na vida terrena para abraçar um estilo de vida tolo e desordenado que só trará prejuízos? O que é que um jovem pensa? Hoje nós olhamos para a nossa juventude de uma forma geral, não estou falando dentro da igreja, mas nós olhamos para a juventude e ficamos estarrecidos, porque é tão uma grande porcentagem destes envolvidos nas drogas. Hoje é quase impossível ver um jovem que não seja todo tatuado. Meu Deus, mentes vazias, mente dominada pelo poder do inimigo. Por que nós, você jovem, que às vezes está indeciso entre dois pensamentos, é necessário refletir. Ninguém se esconde de Deus. Todos terão que prestar contas diante de Deus. O tempo passa. Olha o que vai dizer Salomão lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Jovem, mancebo, lembra do teu Criador nos dias enquanto tu és jovem, porque chegará o tempo em que a idade chega, em que aqueles que vivem uma vida longe dos propósitos de Deus vão olhar para trás e vai ver que tudo não passou de ilusão longe de Deus, como vai dizer Salomão, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Essas pessoas aqui, relatadas aqui no Salmo 1, Salmo 2, verso 1 ao 3, eles queriam se sentir longe, livres de Deus, achando que livres de Deus, eles estavam obtendo liberdade, quando na verdade é o contrário. Jesus veio nos trazer liberdade. Longe de Cristo, se torna escravo. Sai da liberdade para a escravidão. Então Salomão vai dizer: tudo é vaidade quando é vivido longe dos planos de Deus, longe dos propósitos de Deus. Então, jovem, lembra-te do teu Criador enquanto tu és jovem.
vive a vida, mas dentro dos propósitos de Deus. Livre, liberto, não escravo, não escravizado. Então, eles tinham essa ideia que estavam saindo de uma prisão para a liberdade. Quando diz, rompamos as suas ataduras ou seus laços e sacudamos de nós as suas cordas, as suas algemas. Ou seja, ficaremos livres, libertos, quando na verdade estava saindo da liberdade para a escravidão. Saindo da liberdade para a escravidão. O pecado é uma rebelião moral, uma revolta contra as leis de Deus. Pecar é colocar a vontade do homem no centro da sua vida, em vez de colocar a vontade de Deus. Vamos adiante. O ungido pedirá contas. Como Deus contempla a rebelião dos homens? No versículo 4 diz: aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Aquele que habita no céu rirá destes, o Senhor zombará deles. Então, no versículo 4, nós temos uma resposta de Deus num tom de desprezo e escárnio, típicas expressões da natureza humana. É muito comum essa linguagem na Bíblia, denominada em teologia de antropopatismo, ou seja, atribuição das paixões humanas a Deus. Antropopatismo são duas palavras gregas, antropos, que quer dizer humano, e patos, que fala de sentimentos, ou seja, é quando a Bíblia atribui a Deus sentimentos humanos. Por exemplo, ira, entristecimento, compaixão, piedade, zelo, escárnio, como está aqui no Salmo. Ou seja, é atribuir a Deus sentimentos humanos. E a Bíblia está cheia disso, cheia de passagens assim. Outro termo usado é chamado antropoformismo, ou seja, atribuir a Deus características humanas. Por exemplo, ações humanas, mudança de opinião, descansar. Deus se cansa? Se arrepender? Deus se arrepende? Né? Voltar atrás. Então, antropopatismo é atribuir sentimentos humanos a Deus. Antropoformismo, atribuir características humanas a Deus. E ainda existe o outro, que é chamado, a Bíblia atribui a Deus características do corpo humano. Por exemplo, a mão de Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus, os pés de Deus. Deus é Espírito. Então, por que a Bíblia atribui a Deus características humanas? Né? A gente precisa nos fazer essa pergunta, porque a única forma de nós compreendermos o seu cuidado é compreendermos que Ele fala conosco, se utilizando desta linguagem que a nós é comum. Então, atribuir a Deus sentimentos humanos é uma maneira de nós entendermos. Né? Não é Deus se diminuindo, mas para a gente entendermos, né, como Deus age, porque Deus é Espírito. Né? Em Gênesis vai dizer ali que Deus construiu ali tudo e depois Deus descansou. Deus se cansa? Não. Então é atribuir ali sentimentos humanos, características humanas a Deus para a gente entendermos, né? Para o homem entender. Então, essa figura de linguagem nos ajuda a compreender as verdades eternas da Bíblia de acordo com a nossa capacidade. Deus está olhando para a rebelião humana, zombando dela, porque Ele mesmo falará aos homens no derramamento da sua ira.
né? Todos terão que prestar contas ao Senhor. Os homens não podem fazer nada contra a soberania divina. Não podem fazer nada. O homem é como o vento, logo passa nesta terra, né? Tudo passa, menos a palavra do Senhor. Então, no Novo Testamento, também apresenta a passagem que revela essa mesma relação entre Jesus e o Pai. Em Mateus, capítulo 10, versículo 40, João, capítulo 3, versículo 20, quando Jesus diz: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O ungido do Senhor regará o mundo todo. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Verso 7. Ó, Salmo 2, verso 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Essa expressão tem a ver com herdeiro da casa de Davi. Para sempre, Deus prometeu a Davi que não faltaria alguém que assentasse no trono de Davi. E Jesus é descendente de Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo do 13 ao 14. Deus ri das artimanhas dos homens aqui, todas prestarão contas. Deus ri das artimanhas dos homens aqui da terra, porque todo poder vem dele. Deus ri. Ou outro aqui, antropopatismo, né? Atribuindo a Deus emoções humanas, características humanas. Deus ri. Em Jó, capítulo 38, depois daqueles diálogos ali ao longo do livro, de Jó com seus amigos, Bildade, Zofar, Eliú. Depois daquele diálogo, Jó tentando ter um diálogo com Deus para dizer da sua inocência, nem sem entender porque estava passando por aquilo, que ele era inocente. Mas se ele tivesse a oportunidade de conversar com Deus e expor a sua inocência, e no capítulo 38 Deus vai responder. Deus pergunta: quem é este que escurece o conhecimento sem saber? Em outras palavras, onde tu estava, Jó, quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Quando eu disse para as ondas do mar: virás até aqui e não mais adiante. Então Deus discorre uma série de perguntas que vai além da compreensão de Jó. Então, Deus é soberano. Quem somos nós para dizer: não preciso de Deus, eu não preciso de ti, eu preciso ficar livre de ti, eu quero a minha liberdade? Alguém pode se ausentar dos olhos de Deus? Pode até sair da presença do Senhor, mas é impossível os olhos de Deus não contemplar tudo e todos, porque Deus está em todos os lugares. Deus sabe todas as coisas. Deus vê tudo. Então a soberba e a arrogância humana só leva ao caminho da perdição. A palavra de Deus mostra com clareza que seja quem for, um dia todos teremos ou estaremos diante do justo juiz para prestar conta de todas as nossas ações. É impossível se ausentar dos olhos. Outra característica aqui, humanas de Deus, né? Atribui características humanas a Deus, né? Do corpo humano a Deus. Deus contempla tudo e todos. E para finalizar, o chamado à redenção e à submissão. O último bloco do Salmo, que vai do verso 10 ao 12, traz um chamado à rendição completa. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízo da terra. Está lá, Salmo 2, verso 10. Esse chamado lembra muito o convite de sabedoria que lemos no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Ou seja,
o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Em Provérbios, em Eclesiastes, em Jó, capítulo 28, versículo 28, também está lá. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Quer ser sábio? Teme a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus. É prestar reverência, respeitar, glorificar, ser grato pelo que Deus é. Não é ter medo. Como é que vamos ter medo do nosso Pai? Que relacionamento seria esse? Se chegarmos diante de Deus com medo dele. Então, temer a Deus não é ter medo de Deus. A gente precisa aprender esses detalhes. Mas o princípio da sabedoria é temer a Deus e se afastar do mal. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9 e 10. Então, esse chamado lembra muito este convite de temermos ao Senhor. Este é o princípio da sabedoria. Ninguém, absolutamente ninguém, se ausentará de Deus, da presença de Deus, naquele grande dia. Não tenha isso, Então, se curvando ao Filho, aquele que se arrepende da rebelião contra Deus e o seu ungido, deve se submeter ao Altíssimo e ao seu Filho. Quem assim procede será poupado da ira vindoura. Olha que loucura destes insensatos, quando eles vão dizer: rompamos as suas ataduras, os seus laços, e sacudamos de nós as suas cordas, ou seja, não preciso de Deus, eu não preciso do ungido de Deus. Mente escravizada, Isso é pensamento de gente escravizada. Então, o Salmo, em Salmo 2, encerra exatamente com o convite de cultivar a confiança no ungido do Senhor. Olha o que vai dizer, verso 2, Salmo 2, verso 12. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Jesus é o nosso Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Salmo 2 nos ajuda a refletir a respeito da completa rendição e submissão a Jesus. No mundo de hoje, submeter-se e render-se a Jesus não é um desafio fácil. Infelizmente, jovem. Nós olhamos para o jovem secular e que tristeza quando nós olhamos com um olhar mais espiritual. Que tristeza nós vemos tantos jovens envolvidos, escravizados pelos vícios. Tantos eles. Hoje é quase impossível nós olharmos para um jovem que não é cristão, que ele não esteja todo marcado de tatuagem. Jesus, o que é isto? O que é isto? Isto, jovem, é a ausência de Deus. É a ausência do fruto do Espírito na vida. E ainda existe estes que dizem: não precisamos de ti. Precisamos ficar livre de ti, nos libertar, quando na verdade está saindo da liberdade para escravidão. Decretar que não precisa de Deus é decretar, assinar a sentença de escravidão. E o diabo escraviza de verdade. Então, no mundo de hoje, se submeter e render-se a Jesus não é um desafio fácil. Significa fazer dele o rei do nosso coração, das nossas emoções. Aqui é que acontece a verdadeira batalha, a batalha interior. O espírito contra a carne querendo se saciar,
e o espírito, sabendo qual destino ele terá se a carne realizar todas as suas intenções. Longe de Deus só existe morte espiritual, morte eterna. Jesus deve ser o rei do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa vontade. Quando o nosso Senhor se torna rei do nosso mundo interior, o mundo exterior é completamente ordenado, transformado, nova mentalidade, novos pensamentos, novas atitudes, uma nova criatura. Então, o Salmos 2 nos ajuda a refletir a respeito de não lutarmos mais contra o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo em nós, né? Deixemos-los reinar, então seremos verdadeiramente livres. Não estamos saindo da liberdade para a escravidão, como estes que Salmo 2, versos do 1 ao 3 vai dizer, porque nos enfurece as nações, nos amotinam e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, os seus laços e sacudamos de nós as suas cordas, as suas algemas. Ou seja, nós estamos presos, escravizados aqui. Vamos sair daqui para nossa liberdade, quando na verdade estão saindo da liberdade para a escravidão. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.